Oi, oi, oi! Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de queimação, que existe duas possibilidades que pode nos confundir muito. Então vamos lá, vamos começar do começo, né? Começando pela boca e pelos alimentos que a gente ingere. Então é o seguinte, a gente já conversou aqui que nós somos o que nós comemos e o que o nosso alimento come. Perfeito? Beleza. Só que também nós somos o como está o nosso corpo para receber esse alimento e de que forma a gente digere esse alimento e manda os nutrientes para o nosso corpo, para os órgãos que necessitam de toda essa vitamina, de toda essa força para continuar funcionando. E esse processo todo, ele começa pela boca. Óbvio, quanto mais a gente mastiga, melhor é o nosso processo todo que a gente vai passar até o estômago, até o intestino e até ir embora tudo isso que a gente colocou pela boca, tá certo? Só que com essa vida estressante, rápida, a gente tem que fazer tudo rápido, a gente come muito rápido. E a gente muitas vezes assiste televisão, que é um grande erro, a gente quer falar com todo mundo nesse mesmo momento, a gente quer assistir videozinho do YouTube, a gente quer fazer tudo e a gente perde o momento de estar ali simplesmente fazendo aquela atividade que é comer, o tal estar aqui e agora, que a gente se perdeu demais. Então, esse alimento, ele já chega no nosso primeiro, que é no esôfago e depois no estômago, já meia boca, porque ele já não chega mastigado da maneira como a gente poderia ajudar o nosso corpo. Inclusive, aquela velha dica antiga, mas só para a gente relembrar, que quem quer perder um pezinho, pensa que quanto mais tempo o alimento permanece na sua boca, mais manda mensagem para o seu cérebro que você está comendo muito, mesmo que a quantidade não seja muito, mas o fato de você permanecer com aquele alimento, mastigando muito tempo, manda essa mensagem, e daí faz com que você tenha menos fome, e daí faz com que você fique mais magrinho. Gostou, né? Só para relembrar, porque isso você já sabia, eu acredito. Bom, vamos lá. Então, passando desse processo e lembrando que cada processo da nossa digestão, a gente tem um pH diferente, tá certo? Então, na boca, a gente chama daquele pH neutro, que é por volta de 7, assim como no esôfago, que é a nossa passagem para o estômago, também um pH 7. Quando esse alimento, que teoricamente deveria ser bem mastigado, teoricamente, né, porque você já entendeu, né? Bem mastigado, ele vai chegar no nosso estômago, ele passa por uma válvula que diminui um pouquinho essa passagem, porém ela está aberta para receber esse alimento. Vai para o nosso estômago. No nosso estômago, e depois que chega todo esse alimento no nosso estômago, ela fecha. Ela não fecha totalmente, mas ela fecha o suficiente para que esse alimento não volte, assim como o suco gástrico também não volte. Beleza, até aqui perfeito. Quando chega no nosso estômago, para que a gente possa digerir esse alimento, a gente produz ácido clorídrico, muito, para que a gente tenha um pH por volta de 2, que é muito ácido, que é quando esse alimento se abre, vai falando assim de uma maneira bem simplista, assim, que a gente abre esse alimento para que a gente possa tirar dele os nutrientes necessários, tá certo? Então isso fica muito ácido. Quando tudo isso acontece, passa por esse processo e a gente chega no pH 2, a outra válvula, que é a válvula que vai para o intestino delgado, ela se abre para essa saída. Beleza até aqui? Beleza. Porém, existe aquela dúvida da queimação. Isso é gastrite ou isso é um refluxo? E aí é que tá. Então vamos entender um pouquinho. Quando a gente come alguns alimentos muito ácidos e que até pouco tempo atrás, ou muito tempo atrás, a gente ouvia que deu queimação, toma um copo de leite.
Isso aí era desastre total, né? Porque o leite é extremamente ácido. Então vamos entender tudo isso. Quando a gente ingere esses alimentos mais ácidos, que é o leite, o chocolate, o café, os açúcares de uma maneira geral e os industrializados, e isso gera uma queimação, é muito fácil a gente distinguir se são de qualquer tipo de alimento ou se são só desses, que tira esses alimentos por um período e percebe se isso melhorou ou não, e você vai perceber isso. Também isso acontece num processo de estresse, quando a gente está muito agitado, o nosso sistema acelerado faz produzir mais acidez no nosso corpo. E isso também gera daí um processo inflamatório e tal, e tudo isso se forma em gastrite. Beleza, então assim, você tem essa queimação mesmo quando você não ingere nada, que é por um processo de estresse. Por exemplo, à tarde no seu escritório, você com um monte de coisa para fazer, você não comeu nada, mas você sente aquela queimação. Então, são essas duas situações. E o outro processo que funciona da seguinte forma: quando a gente se alimenta de determinados alimentos, independente de qual seja, o fato de estar mais velho também dificulta, porque o nosso sistema fica mais lento, então dificulta digerir esses alimentos. O fato de você se alimentar mal, de você ter maus hábitos, né, de saúde durante muitos anos da sua vida, isso faz com que o seu sistema fique muito lento para produzir essa acidez desse pH 2 para que a gente possa digerir esse alimento. Então, o fato dele não produzir esse pH e ele fica ali um tempão. Então, pensa junto comigo. Ele tá lá tentando produzir o pH 2, chegar no 2. A válvula de baixo, que vai para o intestino delgado, está fechada, porque enquanto não tiver no pH 2, ela não se abre. A de cima está semi-fechada. Então, ele não adquiriu o 2, o pH por volta de 2, porém ele está lá no 4, no 5, que é super ácido, pensando que o esôfago é 7, pensando que a boca é 7. E como ele está semi-aberto, esse suco gástrico desse pH sobe e ele volta. Daí dá essa queimação. Então você percebe que são duas queimações diferentes? Essa queimação é o refluxo. Então é muito importante a gente entender da onde vem tudo isso, porque você vai sentir um desconforto, você vai sentir que você não digeriu direito. E essa percepção de si mesmo e do seu corpo ajuda muito, por exemplo, num tratamento. Ou você chegar no médico, porque se você chegar lá e falar, eu sinto queimação, provavelmente numa medicina convencional ele vai falar, é gastrite, e vai te dar um antiácido. Que depois eu quero fazer um vídeo só pra gente falar um pouquinho a respeito desses óis todos, né? E o que isso gera no nosso corpo. Mas nesse primeiro momento, eu gostaria só que você entendesse e que você começasse a diferenciar, caso você sinta isso, o que é um e o que é o outro. Uma dica que é muito bacana e que pode te ajudar demais é o lindo e maravilhoso aloe vera. O aloe vera vem de um da Forever, não que eu esteja fazendo aqui propaganda, mas você pode achar de vários outros, eu uso esse. Uma colher, eu uso, na verdade não para isso, eu não tenho a queimação, mas eu uso ele para várias coisas, porque ter a aloe vera em casa, para quem não tem a planta, ele é maravilhoso inclusive para queimação. Se você queimar a mão no fogão, se você ter qualquer tipo de queimadura e você passar o aloe vera, ele é sensacional. E assim é a mesma forma quando você toma. Principalmente à noite, toma antes de dormir, toma ao acordar, e o chazinho de alecrim também é maravilhoso para queimação. Até o próximo vídeo.